lançar areia aos olhos do povo. Ou então, usando uma linguagem militar, é colocar uma cortina de fumo. Cortina de fumo o quê? Você levanta aqui, né, uma bomba, você faz explodir uma bomba, ou você coloca, vai ardendo o capim, levanta fumo, as pessoas olham para o fumo e você passa à esquerda, ninguém nota que você passou à esquerda porque estão a olhar para o fumo. A questão fundamental é esta. Qual é a origem de tudo isto que Moçambique se encontra hoje? A origem de tudo isto é roubo de votos, roubo da vontade popular, ilegitimidade de um governo e ilegitimidade de uma Teresa. Esta é a grande questão. E a questão da ilegitimidade, ele não vai resolver de fato com acordo. Ele pode assinar 1001 acordos, mas enquanto ele for ilegítimo, as pessoas vão olhar para ele como um ladrão. Diga-se aqui a verdade. Esta aqui não, tem que se dizer a verdade. Este aqui é o problema que ele não quer encarar. É por isso que ele, até hoje, desde a declaração ou a proclamação dos resultados oficialmente, em 23 de dezembro pelo Conselho Constitucional, ainda não apareceu em público a se apresentar, a dizer que estou aqui eu, que fui eleito presidente da voto. Obrigado pelo voto. Até há uma música que costumam cantar os jovens, diz que mata e reza, os mídias já dizem, olha, saia, queremos te ver, você diz que ganhou. Venha à rua, venha cumprimentar o povo que votou em ti. Não consegue, pelo contrário. Quando sai para a rua, nós já tínhamos visto tudo com o Nunce. Agora, nunca tinha visto uma escolta presidencial com equipamento de guerra como está a acontecer agora. Com blindados, com metralhadoras e tudo mais. Então, o problema aqui é a falta de... Vamos deixar... Porque o nosso debate teórico pode tocar em muitas coisas. E podemos nos perder. A questão fundamental aqui é a falta de legitimidade popular. Motivada por quê? Motivada por uma eleição fraudulenta e que ficou provado. E há dados que comprovam isso. E aí é que nós também costumamos provocar, e tem sido provocado isto, se a Frelimo quer legitimidade, tem um único caminho. É ir pegar as atas, os editais das mesas, do apuramento nas mesas, e apresentar ao povo, provar ao povo que de fato estão aqui as evidências de que nós de fato ganhamos, andam-nos a beliscar a imagem, estão a atacar a nossa boa imagem, o nosso bom nome, mas nós viemos aqui para provar ao povo moçambicano que estão aqui os editais. Aí a Frelimo ia recuperar a sua legitimidade. Agora a Frelimo quer recuperar a legitimidade. Frelimo, faça isso. Pessoas que não têm legitimidade, para lhe dar legitimidade. A grande questão que se coloca aqui é a seguinte. O Podemos disse que houve fraude e disse que não aceitava os resultados. A Renamo disse que houve fraude, até propôs repetição de eleições. MDM disse que houve fraude e pediu também repetição de eleições. Nova Democracia também disse que houve fraude. Então, logo a seguir, estes 4 que vão assinar o acordo com Mata e Reza, todos foram unânimes a dizer que é um processo fraudulento de roubo, de burla e de fraude. O que é que mudou em relação a esta convicção formada de que houve roubo da vontade popular para hoje? Sentar com o ladrão. Sentar com o ladrão, assinar um acordo com o ladrão e que dá poderes ao ladrão para roubar agora e preparar-se para roubar na próxima. Não, estamos a usar esses termos simples porque eu acho que é assim que tem que ser recebido isto. Portanto, nós estamos a falar de um ladrão que está a buscar aos que foram roubados para assinar um acordo para dizer que, de fato, que o produto roubado definitivamente fica com o ladrão. Para que o ladrão chega, entra na minha capoeira, tira a galinha. Eu, o dono da galinha, agarro o ladrão. Depois vou à esquadra,
fazer um documento a dizer que, em definitivo, a galinha não era minha, mas sim era daquele que apareceu à madrugada da minha casa. Portanto, é isto. A única forma que eu posso entender aqui é que esses 4 partidos, eles próprios, também devem ter dúvidas da sua própria legitimidade. Então, se eles têm dúvida da legitimidade, o que vai acontecer? Vão se unir àquele que também não tem legitimidade. Olha, você quando chega num bairro, sabe o que acontece com os ladrões? Quando chega um novo ladrão num bairro, sabe o que acontece? O ladrão, quando chega num bairro, vem viver num bairro, primeira coisa que ele faz é identificar onde estão os outros ladrões, para estarem juntos e formar a sua quadrilha. O drogado, quando chega numa escola, a primeira coisa que faz é olhar para a cara dos colegas, para ver se não há outro drogado, para eles começarem a fazer a sua gangue. É assim. Então, o que está acontecendo agora é uma oligarquia da malandragem que está sendo constituída agora. É exatamente isso. Portanto, é a formalização de uma gangue, de uma quadrilha, que agora encontrou uma oportunidade soberana, né? O Samora Machado gostou muito da palavra. O povo é soberano. Então, eles encontraram uma oportunidade soberana de oficializar a quadrilha do roubo eleitoral. Portanto, é isso. Não estou a ver. Olha, agora se me permite também, Grimeldo, só um minuto. Uma das grandes questões que eu levanto aqui é em relação ao RENAM. Agora falando sério, prestem atenção o que eu vou dizer. Há uma das questões que eu levanto... que te querem lá na RENAM. Sim, sim. Não, eu vi essa também. Olha, uma das questões que eu levanto em relação ao RENAM. O professor William aqui falou muito bem. O acordo de 1992, o acordo de Roma, nunca foi cumprido. O Dhlakama morreu a reclamar, a fazer barulho, a dizer que exigia o cumprimento do acordo de Roma, que nunca foi cumprido. Em 2019, o acordo de Maputo, que foi assinado na Shoprite, entre Filipe Jacinto Nunes e Ossuf Momad, também a RENAM até hoje exige que se cumpram as cláusulas desse acordo, que nunca foi cumprido. E um dos pontos mais graves deste acordo é exatamente a relação à força residual da RENAM. Os cerca de 5.000 homens, dos quais eu os conheço bem este dossiê, porque são pessoas das quais eu convivi com elas e conheço isso com detalhes. Essas pessoas que, terminado 16 anos a lutar para esta nação, hoje estão com pensões de 1.200 meticais, 1.300 meticais, que é um crime, porque em Moçambique o salário mínimo mais baixo, que é da agricultura, são 5.800 meticais. Agora até passou para 6.000. Como é que é possível haver pessoas que em Moçambique oficialmente estão a receber 1/3 do salário mínimo? São os guerrilheiros da RENAM, a força residual da RENAM. Isso nunca foi resolvido. E como é que esta RENAM, que ficou 30 anos a dizer que a Frelimo não cumpre acordos, que a Frelimo violou todos os acordos assinados, como é que esta RENAM hoje, depois de ter dito que houve roubo há pouco tempo, esta mesma RENAM vai assinar mais um acordo? E mais, estes dirigentes estão a assinar o acordo. Se eu perguntar a cada um deles se tem mandato da reunião de quadros do seu partido, nenhum deles tem mandato. Na verdade, nós vimos muitos quadros desses partidos a contestarem. Mas é que não houve. Olha, a RENAM, o MDM, sim, Nova Democracia, Podemos, não realizou nenhum balanço sobre as eleições numa reunião de quadros e não recebeu nenhum mandato dos quadros do seu partido para ir à mesa de negociações. Significa que mesmo este ato de sentar à mesa das negociações é um ato, em certa medida, ilegítimo dentro dos seus próprios partidos. É por isso que estou a dizer que estes estão a assinar o acordo. São também ilegítimos como uma Teresa. Portanto, é um encontro soberano dos ilegítimos. E eles vão assinar o acordo. Não existe nenhuma reunião do Conselho Nacional, dos quadros, da Comissão Política, de nenhum destes partidos que deu mandato
para ir fazer negociações. Estas negociações estão a ser feitas a título individual. Cada um deles que está ali foi a título individual e arrastou os seus partidos, os seus membros, para se associarem a um acordo do qual estes membros não deram aval nenhum para irem assinar este acordo. Portanto, o que está a acontecer agora é a multiplicação do exército dos ilegítimos. O que vai acontecer é que não vai haver resolução absolutamente nenhuma dos problemas que o país tem. O problema é que o país tem problemas concretos e há um problema de legitimidade das pessoas agora que dizem que representam esse povo. Porque nenhum deles, nem durante as manifestações, nem no período pós-eleitoral, não vi nenhum deles, nem uma Teresa, nem o líder daqueles partidos, a irem ter com o povo para ouvir o que o povo quer e o que o povo não quer. O que o povo recomenda, o que o povo não recomenda. Não vi nenhum deles. Então, este acordo... Então, onde é que eles apanharam os pontos que levaram para a negociação? Ainda aquelas negociações que a Renamo levou uns anos atrás, que chegaram a 100 rondas, 120 rondas. Há uma coisa que havia um pequeno mérito naquelas rondas. É que todo mundo sabia, pelo menos, quais eram os pontos que estavam sendo discutidos. E nós tínhamos conhecimento, quando havia bate-boca lá, davam conferências de imprensa e diziam que não nos entendemos na questão das garantias em relação aos assuntos militares, à questão econômica, houve desentendimento. Nós sabíamos o que a Renamo estava a discutir com o governo. Hoje, o que os 4 soberanos ilustres e legítimos foram discutir com o governo? O que eles levaram para a discussão? E quais são os consensos que chegaram? Quais são os pontos em que não havia consenso? Quais são os pontos que um teve que ceder ao outro? E a troco de quê? Era importante também sabermos. Então, nós não tendo isto, este acordo representa quem? Mas já há uma questão aqui, que não vou deixar de colocar. Já vamos mesmo quase já estamos com um tempo bem puxado, mas há uma questão que não quero calar. Eu acho que eles, percebendo da relevância do diálogo e provavelmente do acordo que vão ter, construíram a narrativa de que este acordo são apenas termos de referência que irão permitir um diálogo amplo. Não sei se este vai ser um pré-acordo que vai ser assinado agora, para talvez daqui a mais um tempo assinar-se também, depois desse diálogo amplo, se assinar outro tipo de acordo. Não, mas a minha questão, Cremildo, que eu coloco é a seguinte: onde é que está essa deliberação que fala do diálogo amplo que foi partilhado com as pessoas? Essa coisa do diálogo amplo só se fala quando o jornalista coloca uma pergunta. São respostas ocasionais, são respostas de circunstância. E, infelizmente, normalmente o partido no poder é que era muito perito a dar respostas apenas para lançar areia nos olhos, responder na hora só para o jornalista se calar. Infelizmente também os 4 mosquiteiros também já entraram no mesmo esquema, já entraram também no mesmo padrão de dar respostas ocasionais, respostas cínicas, respostas de enganador. Portanto, isso aí é um jogo totalmente de malandragem. Não é verdadeiro isso, porque nunca foi apresentado os tais pontos. Se fosse um acordo de quadro, né? Um acordo básico, para depois ir a um debate, esse acordo já teria sido apresentado, o draft, pelo menos. Não levaria todo esse tempo. E nós, por exemplo, quando apresentamos o manifesto, o manifesto eleitoral, nós começamos por um pré-manifesto e que disponibilizamos o manifesto ao público. Então, que acordo é esse que o draft não podia ser partilhado com as pessoas? E agora vem-se dizer que parece que... Eu ouvi aí um deles, daquele partido que nós fomos ressuscitar no cemitério, temos vida, perfumamos, tiramos as roupas sujas e demos nova roupa, a dizer que o Venâncio em algum momento vai participar no debate sobre o acordo. Mas quer dizer, que absurdo, né? Quer dizer, há aquilo que havia eu acho que no mundo também temos que ter um novo prêmio Nobel,
o Prémio Nobel do Absurdo. Então eu ia levar alguns do absurdo. Eu acho que ia concorrer, alguns dos moçambicanos iam ganhar esse prémio. Sobretudo esta coligação, acho que são fortes candidatos para ganhar a primeira edição do Prémio Nobel do Absurdo. Quer dizer, é simplesmente ridículo. Quer dizer, só para terminar, só um lance só. A outra questão que eu coloco em relação a esta matéria é a seguinte: é que o governo do Chapo, ou melhor, Materres, ou o presidente, de 98 quadros da estrutura dos venencianos que foram vítimas de violência extrema da polícia, incluindo 40 mortes. Filma lá bem. São 40 pessoas que foram assassinadas da nossa organização política. 398 pessoas que sofreram violência extrema. Metemos o processo na Procuradoria e ao Ministro do Interior. Como é que numa circunstância como esta, e ainda aparece alguém no meio disto, a prometer mais sangue? Como é que os partidos políticos que dizem que representam o povo, que dizem que estão ali para serem mandatários da vontade popular, como é que aceitam, nesta circunstância, ir assinar um acordo que legitima o principal e o mais importante suspeito e culpado de todas estas mortes que aconteceram, estas desgraças ao próprio povo? Como é que eles assinam uma coisa destas? Portanto, eu não sei se aqueles senhores pensam que talvez seja o último mandato nos seus partidos, porque eu não acredito que os membros de cada um dos partidos vão renovar o mandato deles como presidentes destes partidos. Não acredito que os membros destes partidos estão a assinar estejam de acordo com os seus líderes estão a fazer. E não acredito que estejam disponíveis para renovar o mandato. O problema é que eles próprios têm medo das eleições internas. Então, como tem medo das eleições internas, foram se escudar e agarraram na saia do Materreza. E o Materreza vai se arrastando pela sua saia e eles não largam a saia do Materreza porque sabem que os seus partidos estão à espera deles. Depois de vocês assinarem o acordo, quarta-feira, né? Assinam o acordo na quarta-feira, no centro de conferência aqui em Sessano. O 24 tiros e 7 vidas, também vai dizer algumas considerações. Vou pedir mesmo que tenhamos alguma capacidade de síntese. Enquanto isso, também vou pedir à minha equipe aqui para atualizar aí os nossos dados, porque o meu sentimento é que os próximos dias vão ser muito bem intensos. Então, o povo tem que fazer jus a este trabalho. Então, pode também indo atualizar aí os nossos dados para que possamos ter a possibilidade do povo apoiar nesse trabalho que estamos a fazer. Professor, não sei se consegue ouvir. Consegue ouvir? Consegue? Mas nós ainda não. Perfeito, professor. Então, vou pedir a sua capacidade de síntese, deixar aqui algumas considerações que também vão ser as últimas. Uma distinção, não é o Chapo Guzmán, é o Chapo Daniel. E aqui, de facto, pese os métodos das organizações mafiosas serem quase idênticos. Mas aqui, com todo o respeito, eu não sei se o Cremildo me está a ouvir. Estamos a ouvir perfeitamente. Ok. O grande problema aqui, eu acho que é mais uma vitória do Venâncio Mondlane. E eu não me escusaria muito a falar sobre esse aspecto. A ausência de Venâncio é, de facto, o Venâncio
é religioso, é bíblico. Não tem necessidade sempre de nós partilharmos a mesma pocilga, quando o objeto não é a verdadeira transformação higiênica. Ora, houvesse higiene intelectual, e de facto nós não teríamos esta reunião. Mas o que é que os nossos 4 colegas querem? E nós aqui, mais uma vez, temos que orar, eles não sabem o que fazem. Porque eles acreditam piamente que o lobo, por não ter comido durante 3 dias galinhas, virou vegetariano. Então, acreditam que ele vai virar vegetariano. Mas o que está aqui em xeque verdadeiramente? É que esta reunião vai produzir decisões muito importantes. Primeiro, vazias no seu conteúdo e na sua capacidade executiva. Segundo, nós ficamos a saber que esta reunião é simplesmente para ele buscar a sanção, tal como no julgamento de Jesus. E precisa de ele ter como acusadores os 4 partidos que não se estão a dar conta. Para quê? Para a tentativa de eliminação de Venâncio Mondlane. É isso que está. Porque se não fosse isso, esses 4 partidos iriam exigir, primeiro, que essa reunião decorresse ao abrigo, por exemplo, do artigo 39 da Constituição. Porque isso que eles estão a fazer é um ato contrário à unidade nacional. É que o clamor popular diz que a situação não está boa. Então, partidos que depois das eleições não estiveram com as suas bases eleitorais, partidos que não reuniram com seus conclaves e os dirigentes não receberam mandato, como diz o presidente Venâncio, porque a assinatura de qualquer acordo vinculativo com um ente público num dado momento deve ter o respaldo das assembleias representativas destes partidos. Não tendo havido, serão atos ineficazes. Ora, e isto é mais uma vitória para o Venâncio Mondlane. Eles estão a pensar que estão a excluir Venâncio Mondlane, mas eles todos os dias violam a lei e todos os dias estes senhores mostram que preferem, de facto, vergar-se por meia dúzia de lagostas, ainda que a Frelimo sirva essas lagostas no lamaçal da pocilga. Eles preferem ir procurar as lagostas neste lamaçal, ao invés de evitarem o contínuo sofrimento do povo. Eu volto a dizer, eu não lhe daria muito mais, porque só o facto deles amanhã irem assinar, a gente já está a ver que a identidade entre estes 4 e Barrabás é muito tênue, esta divisão. Então, não vale a pena nós estarmos aí, porque há 2000 anos as pessoas falam de quem? De Jesus. Esquecem-se de Barrabás. Yeah. Tentar misturar Jesus a Barrabás num ato de pura traição ao povo moçambicano é também legitimar este coisa possível. Portanto, esta é a minha opinião. Obrigado, professor. Uau. Muito obrigado. Isto foi tocante demais. E, de fato, façam-me servos. Jesus continua sendo o nome mais falado para baixo, praticamente, só quando queremos um mau exemplo. Então, obrigado também aos meus ilustres convidados de honra aqui. Vamos fechar, sim, este nosso podcast. Então, vou pedir para tecerem últimas considerações em 1 segundo e meio, porque também depois quero atualizar sobre esta pesquisa que não sei quem fez. Últimas considerações.
Vou usar a deixa do William Tonet, que no final de contas acabou dizendo que este acordo, pela forma como está sendo feita, ainda que tentem excluir o engenheiro Venâncio, no final tudo vai se reverter exatamente em contramão. Portanto, dizer, ainda bem que não estamos lá, mas ainda bem que está a terminar, porque já data algum tempo em que nós precisávamos de um fim para isto, que é para, a partir da manhã, nós começarmos a discutir, não é, questões concretas. Uma delas é de que isto era aquilo que não devia ter sido feito. Então dou graças a Deus que esta fase está sendo terminada, que é para nós começarmos a discutir as outras questões. Obrigado, Luís. Presidente? Muito obrigado por tudo. O que eu quero dizer é que nesta senda, eu estava a pesquisar aqui, por via da inteligência artificial, o que é um governo sem povo. Então, estavam a dar exemplos de vários governos ao longo do tempo que não tem povo e as razões por que um governo pode não ter povo. Uma das coisas de um governo não ter povo é o autoritarismo. A outra, fraudes eleitorais. A outra é a ineficiência do governo. A outra é o distanciamento entre o povo e o próprio governo. A outra, corrupção. Então, estes elementos é que colocam um governo a não ter povo. Tudo isso para estar definindo a Frelimo. Então, é importante também saber se os 4 mosquiteiros querem se contaminar com todos estes pecados deste governo sem povo. Então, se ainda querem resgatar alguma legitimidade junto ao povo, nem suspensão nenhuma de manifestações. Nós já dissemos, se não se responder à vontade do povo, são 1.825 dias de manifestações ininterruptas, que não vão parar. As manifestações não têm hipótese nenhuma de parar por causa de um acordo da oligarquia dos ilegítimos, um acordo que é feito de uma coligação dos sem povo. Não há hipótese absolutamente nenhuma disso dar certo. Agora, irei aproveitar também esta ocasião, antes de encerrar, para pedir encarecidamente a todos os moçambicanos para apoiar esta causa. Nós agora temos o governo do povo, que nós já constituímos. Queremos dar uma dica importante. Nós, a partir da próxima semana, penso eu, vamos apresentar o programa quinquenal do governo do povo. Portanto, o programa de desenvolvimento para os 5 anos, 2025 a 2030. E queríamos convidar o governo de Mata e Reza para ficar muito atento quando nós apresentarmos o programa quinquenal, para poderem tomar notas e as cópias serem bem feitas e não essas cópias disturbadas que às vezes eles têm feito nos últimos tempos. Então, para isso, para que este governo do povo continue eficiente, para que a gente continue a visitar os feridos, continue a visitar os que estão detidos, continuamos a fazer as nossas pesquisas. Nós fizemos várias pesquisas, só agora fizemos a pesquisa sobre as areias pesadas do Chibouto. Quem não viu o vídeo, era muito bom aqui na nossa página ver o vídeo das areias pesadas do Chibouto, para você perceber a miséria em que a Frelimo tem prazer de levar o seu próprio povo, escravizar o seu próprio povo, ver o seu povo no sofrimento mais profundo, ainda bater palmas. Então vejam este vídeo sobre as areias pesadas de Chibouto, que nós fomos fazer a pesquisa durante 2 dias, estivemos em Chibouto e passamos o vídeo aí. E temos feito várias pesquisas, como fizemos a pesquisa mudada sobre esta fábrica de cimentos da Dugongo, e várias pesquisas vamos continuar a fazer, como a que fizemos em Macanga, em Tete, quando fomos visitar e provar que há valas comuns, onde as pessoas são assassinadas, lançadas nas valas. Então, para continuarmos a fazer este trabalho de denúncia dessas violações de direitos humanos, de apoiar as pessoas que são vítimas da violência policial, como o menino, é o Fábio, né? O jovem...
o homem que teve a cara desfeita, foi desfigurado a cara com uma bala. Graças ao programa que nós fizemos, há um cirurgião plástico que aceitou tratar deste jovem e ele já começou a fazer exames, acho que o tratamento dele já começou para reconstituir a cara dele. Então, este é o trabalho que nós estamos a fazer. Estamos a fazer propostas concretas de como é que se deve governar, mas ao mesmo tempo temos várias ações de ajudar o povo, como por exemplo, aquela esquadra que nós queríamos oferecer ao próprio governo em Xai-Xai, mas um dia antes de oferecermos a esquadra, esta mesma esquadra foi incendiada. Mas nós não vamos parar, vamos continuar a fazer obras humanitárias, vamos continuar a trabalhar em favor do nosso povo. Mas então, para tudo isso acontecer, eu peço para porem aí as nossas contas. Temos as nossas contas de M-Pesa e de Imola, não é? Que está aí a passar, M-Pesa 84 53 96 305, Imola 86 53 90, 10 meticais para financiar, para apoiar o governo do povo. Agora fez essa pesquisa, não sei quem fez a pesquisa, em que votaram 11 mil pessoas para dizer quem é o presidente do coração do povo. 98% das pessoas disseram que o presidente do coração do povo é Venâncio Mondlane. Se é assim, então você significa que está satisfeito e concorda que nós continuemos a fazer o trabalho que estamos a fazer do governo do povo. Então apoia o governo do povo, tirando 10 meticais em cada semana. Deposita 10 meticais na conta de Imola, na conta de M-Pesa. Ao longo do mês terás depositado apenas 40 meticais ou 50 meticais, né? São 40 meticais ao longo do mês, mas faça o depósito por semana. 10 meticais, que é o imposto voluntário do povo. Para fazer o que com este imposto? Já o Querimildo explicou aqui. Temos este podcast, temos trabalhos a fazer com a população, temos a nossa linha de denúncias, né, que temos denunciado os casos de injustiça, temos socorrido, os nossos irmãos têm sofrido com a polícia, violência policial, violação de direitos humanos. Portanto, para continuarmos a fazer esse trabalho e para continuarmos a lutar para deixarmos de ter um governo ilegítimo em Moçambique. Então nós queremos continuar a liderar esta luta em favor dos moçambicanos. Vamos pedir que vocês possam apoiar. Então, Querido, muito obrigado. Mano William Toné, nosso mais velho, que está em Angola, um homem incansável, um homem extraordinário que tem associado esta luta. Uma coisa curiosa, queremos dizer que no governo do povo nós temos muitos coordenadores e assessores que não são moçambicanos. Portanto, temos cerca de 3 a 4 assessores angolanos, temos assessores da Guiné-Bissau, de Cabo Verde, do Brasil. Portanto, este governo do povo, do VM7, é o governo mais cosmopolita que Moçambique já teve. Temos muitas nações a trabalharem conosco, a nos ajudarem a construir as ideias, a apoiar nesta causa. E também queríamos, por essa razão, pedir aos PALOP, tanto a Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Brasil, Portugal, para também apoiarem-nos financeiramente para que este projeto não possa morrer a partir dessas contas que nós passamos aí. Então, para mim, é tudo. Um forte abraço para todos, um beijo e tchau!